Olá, nesse vídeo nós vamos falar sobre o método SMART. Você já ouviu falar? Bem, o método SMART, como o próprio nome já diz, é um método mais inteligente. Só que em relação ao estabelecimento de metas. Não se trata apenas de um nome bacana, bonitinho. Na verdade, a sigla SMART tem um significado e você precisa conhecer. Por isso eu vou te contar isso nesse vídeo. Esse método tem a grande finalidade de fazer com que as suas metas e os seus objetivos sejam específicos, mensuráveis, atingíveis, realistas e, acima de tudo, realizáveis. O método SMART, ele consiste em S, ser específico. M, mensurável. A, ser atingível. R, ser realista ou relevante. As duas questões podem ser colocadas nesse ponto aqui do R. E o T, de ser tangível. Será que naquela meta que eu comentei no vídeo anterior sobre aumentar a satisfação dos clientes em 10% é uma meta SMART? Eu vou usar esse exemplo para te explicar como funciona o método SMART e a gente volta a analisar essa questão entendendo cada um desses pontos dessa nossa meta, tá bom? Vamos começar pelo primeiro item, específico. Quando você tem um objetivo específico, a chance é muito maior dele ser realizado do que uma meta geral, aumentar a satisfação dos clientes, por exemplo. Então, a gente tem que ter uma meta específica. Para isso, é fundamental a gente responder algumas perguntas. Quem? Quem está envolvido nessa meta? Qual? O que eu gostaria de realizar? Qual é o objetivo a ser atingido? Onde? Identificar a localização. É na cidade de São Paulo? É no Brasil? Numa determinada região? Onde você tem os seus clientes? Quando? Estabelecer um calendário e um prazo para atingir essa meta. Como? Identificar as suas necessidades e as limitações que você tem para atingir essa meta. Percebe? Ainda tem bastante coisa que precisa ser detalhada para uma meta ser específica. Vamos aumentar a satisfação dos nossos clientes em 10% até o mês de junho. Beleza? De novo, estou trazendo aquele exemplo da meta. Mas para quem vai se envolver para atingir esse resultado? Ou o que vamos fazer para alcançar esse objetivo? Será que todos os clientes ou só um segmento de clientes é o foco para aumentar essa satisfação em 10%? Como faremos isso acontecer? Quais são as ações necessárias para chegar nesse objetivo? Quais são as limitações, as barreiras que eu devo considerar dentro do meu plano? Quando é até junho, beleza, mas quando o trabalho começa, em qual período? Se eu começo um mês antes, eu tenho pouco tempo. Se eu tenho um ano inteiro ou 6 meses para atingir essa meta, eu tenho um tempo mais razoável. Agora a gente vai falar sobre o quesito mensurável dentro da meta. De novo, vamos recordar aquele exemplo. Aumentar a satisfação dos clientes em 10% até o mês de junho. Ok, nós temos esse 10%. Mas para entender se ela é mensurável, nós temos que compreender qual é o critério que nós vamos utilizar para entender qual é o progresso que nós já fizemos até chegar nesse objetivo. Então a questão aqui é você entender como você vai mensurar os resultados dessa meta. Por exemplo, para aumentar a satisfação dos clientes, você tem que sair de alguma premissa, de algum ponto de partida. O que você usa ou o que você pode usar? Por exemplo, na sua empresa, já existe uma pesquisa de satisfação com os seus clientes? Se isso não existe, você pode estabelecer essa pesquisa como uma métrica para você mensurar esses resultados. Essa pesquisa de satisfação pode ser feita por telefone, por e-mail, por WhatsApp, por entrevistas presenciais. A dica aqui é você ter critérios muito bem definidos. Se você vai fazer essa pesquisa com todos os seus clientes, é um critério. Se você vai fazer essa pesquisa com um conjunto de clientes, clientes selecionados de um determinado segmento, por exemplo, segmento do varejo, clientes que só compram por esse canal de vendas, ou lá do e-commerce, lá da sua loja virtual, ou você vai pegar todos os seus clientes e segmentar os resultados pelo canal de vendas. Aí você consegue ter até uma métrica mais detalhada para você conseguir mensurar e entender se você chega próximo desses 10%, se a meta é muito desafiadora
ou se ela é tranquila de ser batida e aí, na verdade, não deveria ser 10%, deveria ser mais. Uma outra maneira de você avaliar essa meta como mensurável é utilizar ferramentas de mercado. Uma dessas ferramentas de mercado, aliás, bem conhecidas, é a NPS, Net Promoter Score. Você já ouviu falar dessa métrica? É um sistema de avaliação muito utilizado pelas empresas mais recentemente. Estou falando aqui de 5 a 10 anos no máximo que essa ferramenta foi aplicada no mercado e começou nos Estados Unidos, mas depois desdobrou para o mundo inteiro e no Brasil ela também é muito utilizada por grandes empresas. Basicamente, o NPS se resume a avaliar cada uma das empresas e das suas experiências de atendimento numa escala de 0 a 10, onde, por exemplo, imagina situações onde você foi muito bem atendido, que você gostou da empresa, da loja, do hotel, do restaurante, aonde você comprou, qualquer coisa. Que nota você daria para essa boa experiência? Se for uma nota entre 9 e 10, notas altas, significa que você é um promotor da marca, ou seja, você gostou tanto que provavelmente você vai espalhar a boa notícia por aí, dizendo, olha, vai naquele lugar, olha, gostei muito do atendimento, o produto é muito bom, o serviço é demais, enfim, você vai elogiar. Por quê? Porque a experiência foi muito legal e muito positiva para você. Agora, pensa em experiências negativas que você já teve em atendimento. Uma empresa que não te tratou bem, ou faltou cordialidade da pessoa que estava ali no balcão, a capacidade de resposta da empresa foi muito mais lenta do que você tinha de expectativas, o produto não funcionou direito, o serviço foi mal classificado. Enfim, tem uma série de questões que podem gerar uma experiência negativa para você. Se você avalia essa empresa de 0 a 6, ou seja, uma nota baixa porque você ficou insatisfeito, insatisfeita com essa experiência, você é um detrator, ou seja, você fala mal, não necessariamente aos 4 cantos por aí. Mas se te perguntarem sobre esta empresa, provavelmente você vai recordar dessa experiência negativa e falar, ah, gente, não compra dessa marca, dessa empresa, não vá nessa loja, evite esse restaurante, não vá naquele hotel, não compre daquele e-commerce. Ou seja, você vai fazer questão de espalhar essa notícia negativa, fazer um boca a boca para amigos, parentes, pessoas do seu trabalho, onde você não quer que essas pessoas passem pela mesma experiência negativa que você passou. Então, de acordo com o NPS, a gente mede tanto os detratores, que daria uma nota de 0 a 6 para as empresas, assim como a gente também mede os promotores, ou seja, aqueles que falam bem, que dariam a nota 9 ou 10. Bom, onde fica o 7 e 8 aqui? Dentro da questão do NPS, essa classificação é de um cliente neutro. Ou seja, para melhorar esse score, essa pontuação, ele precisa ter uma experiência melhor do que a que teve. Porque se ele deu nota 7 ou 8, faltou alguma coisa, tá bom? Então, dentro desse contexto, usar o NPS é uma maneira de você avaliar a satisfação dos seus clientes e, como eu disse, grandes empresas fazem isso. Empresas como Amazon, Netflix, Apple, são empresas que têm uma avaliação de NPS superior a 90 pontos, ou seja, extraordinário. São realmente empresas e marcas muito, muito queridas pelos seus clientes, ou até por clientes potenciais, ou seja, que admiram a marca. Será que a sua nota daria 90 ou mais? É uma meta bem agressiva. Mas dentro desse contexto é preciso definir uma métrica para saber como você vai mensurar a sua meta e entender como saber quando a meta estará cumprida. Bom, até agora eu já falei da meta ser específica e mensurável. E agora eu vou falar como ela deve ser atingível. Eu particularmente penso que as metas precisam ser desafiadoras e importantes para o negócio e para o cliente. Mas uma meta desafiadora não pode ser impossível de ser atingida. Então a gente tem que pensar como essa meta vai desenvolver as pessoas, como é difícil chegar lá, mas precisa chegar lá mesmo que seja no final do ciclo. Se a gente usa o exemplo, aumentar a satisfação dos clientes em 10% até o mês de junho, então até este período eu tenho que ter a possibilidade de atingir esse resultado. Uma meta tem que ser desafiadora.
mas eu tenho que também ter a capacidade de conquistar essa meta dentro do período de tempo que a gente define para atingir esse resultado. Olha, eu estou usando o exemplo de aumentar a satisfação em 10% dos clientes. Legal. Agora, e se fosse 20%, o dobro da meta? Ela ainda seria atingível? Claro que a gente tem que analisar cada um dos números para entender se é de fato realizável, se a gente consegue chegar lá até o final do período. Se sim, eu recomendo subir o desafio. Se a gente consegue sair de 10 para 20, por exemplo. Agora, e se a meta for 70%? Aumentar essa satisfação dos clientes em 70%? Talvez pareça impossível, concorda? Mais do que isso, vai frustrar você e a equipe se a gente colocar uma meta que não for possível de alcançar. Então, ao invés de gerar essa superação, de querer ir para cima, atingir o resultado, entregar a meta, você vai começar o jogo com o pessoal todo desanimado, começando por você. Por isso que a meta tem que ser desafiadora, mas atingível para a gente conseguir trabalhar nesse sentido. A característica relevante ou realista dentro do R, para a gente entender ainda mais essa meta SMART, significa o seguinte: essa meta precisa ser realista dentro do cenário que você está encontrando. Então, por exemplo, resgatar histórico. Quais foram as metas que você atingiu no ano passado, no período anterior, para você construir a próxima meta e entender o teu ponto de partida e se você consegue chegar lá. Essa meta também precisa, para ser realista, compreender se você tem as características, as condições, a estrutura, os recursos para você trabalhar, você e a sua equipe, para atingir esse resultado. Não tem mágica. Ela precisa ser realista e precisa ser relevante para ser uma meta importante para você, para a sua empresa e especialmente para os clientes que você vai atender. Quer uma dica legal aqui para você entender se a sua meta é relevante? Ela precisa responder a uma pergunta: por que você vai fazer isso para a sua empresa e para os seus clientes? Entenda que a sua equipe de vendas precisa se dedicar muito para atingir essa meta. Agora, por que a sua empresa quer ser reconhecida pelo atendimento aos clientes? Entende? Não adianta falar assim, porque a concorrência está forte e eu preciso ganhar mais negócios, ou porque os clientes estão reclamando e se a gente não fizer nada, a gente corre um grande risco de perder esses clientes. De onde vem a meta? Sabe, é isso que você tem que analisar na hora que você está elaborando esses objetivos. Aumentar a satisfação dos clientes. Legal. Por qual motivo essa meta é importante? Para você, para a empresa e para o cliente novamente. Então, considere todos esses fatores na hora que você, dentro do R, que a gente está falando aqui, realista e relevante, considere todas essas questões para você definir parte dessa meta. Mas calma que ainda não acabou, eu vou te falar o último ponto. Para a gente fechar esse entendimento sobre a meta SMART, a sua descrição da meta precisa trazer um prazo, ou seja, ela tem que ser tangível no espaço de tempo, ou ter um tempo definido. Tudo isso dentro do T, T de tempo. Se você tem uma meta que não tem um tempo definido, a gente não tem um sentido de urgência. De novo, aumentar a satisfação dos clientes. Beleza, quando? Para quando? Até quando? 2025? Daqui a pouco pode ser uma meta muito distante, ou dependendo de quando você assistir esse vídeo, a meta pode estar bem próxima desse prazo que a gente definiu. A questão aqui é você entender o seguinte: dentro desse prazo, a gente tem condições de trabalhar dentro desse período de tempo para atingir o resultado? Tem que ter tempo, tem que ter prazo para a gente definir as coisas dentro dessa meta e você saber se você está atrasado ou se você tem tempo para trabalhar muito bem e caprichar, colocando todo o seu talento, toda a tua equipe à disposição do cliente para a gente conseguir atingir essa meta. Fechando as explicações aqui sobre a meta SMART, você deve analisar cada uma das suas metas para ver se elas estão alinhadas a esse método. Se as suas metas são específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e relevantes e tangíveis. Caso um desses pontos não esteja 100%, eu recomendo que você retorne e descreva detalhadamente as suas metas, seguindo esse critério do método SMART.
Assim, vai ficar bem melhor para você estruturar o seu plano de vendas, que eu vou te contar no próximo vídeo. Vendedor tem que bater meta. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado você a construir as suas metas para que você, a partir disso, trabalhe firme, com foco, determinação para alcançar os seus resultados. Agora é contigo, vai para cima. Até o próximo vídeo.